no momento que nós desligamos a chamada, o Senhor colocou algo em meu coração. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Você sabe que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Você concorda Amém. comigo? Amém. Que sem fé nós não agradamos ao nosso Deus. Amém. Só que, além de ter fé, nós precisamos demonstrar a fé. Demonstre a sua fé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre demonstrar a nossa fé. Amém? Amém. Você sabia que a oração ela vem da palavra oratória, que vem do falar? Ou seja, por mais que Deus ele conheça os nossos pensamentos, Ele sabe o que a gente pensa, nós precisamos falar. Amém. Da mesma forma é a nossa fé. Nós temos fé. Deus ele deu uma medida de fé para cada um de nós. E foi a mesma medida. Mas o que diferencia eu receber e da pessoa que está ao meu lado não? Ou dela receber e eu não? O tamanho da nossa fé. Amém. Mas você concorda comigo que se Deus ele deu uma medida de fé para você, igual para a pessoa que está ao seu lado, o porquê que as pessoas não recebem as mesmas coisas? E agora eu quero que você pense qual está sendo a sua medida de fé. Como está a sua fé? Você está alimentando a sua fé? Você está buscando alimentar a sua fé? Ou você ainda está com a fé que Deus lhe deu, com aquela porção? Ou você já expandiu? Da mesma forma que Deus nos deu fé e deu uma porção de fé a nós, é preciso demonstrar essa fé. E nós demonstramos fé de várias maneiras. Nós chamamos a existência agora nosso telão. O que nós fizemos? Demonstramos fé. Cri, por isso falei. Uma das atitudes da demonstração de fé é confessar a palavra. Agradecer porque já recebeu, mesmo ainda não sendo visível aos nossos olhos. Uma demonstração de fé é você pular de alegria antes de receber. Porque quem recebe se alegra. Se eu falar, Leide, você ganhou um carro agora. O que a Leide vai fazer? Glória a Deus, aleluia, obrigada, Senhor. Mas se eu falar, eita, Leide, não deu para te dar o carro agora, mas vai chegar. Leide, ela vai ficar triste ou ela vai regozijar, ficar feliz e agradecer porque ela já vê que aconteceu? A demonstração da nossa fé vai nos indicar para onde nós vamos. Se você não crê ou crê para pouco, você vai continuar no pouco. Mas se você crê para o muito, a fé ela tem que ser exercitada. Ela tem que ser colocada para fora. Ela não pode simplesmente ficar dentro de nós ou nos nossos pensamentos. Não, eu tenho fé. Eu tenho. Mas você demonstra? Ou na primeira oportunidade que você tem, você coloca para fora aquilo que não era para colocar. Quando você tem a oportunidade de demonstrar fé, você demonstra preocupação, medo. Você sabia que medo é falta de fé? Medo é falta de você acreditar que aquilo é possível. A preocupação é a meditação do que pode dar errado. E a fé não trabalha com isso. A fé não trabalha com preocupação. A fé não trabalha com medo ou com incerteza. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Amém. Se o Gustavo ligar para mim e falar, eu chego pro jantar, eu vi que ele já chegou? Não. Mas eu tenho certeza que ele vem. Você está comigo? Amém. Por isso que você tem que esperar com plena certeza aquilo que você quer. E não pelo que a sua circunstância está dizendo, ou pelo que a sua realidade está dizendo. Existe um ditado que é, a fé move montanhas. Mas isso vem de onde? Jesus disse, se você crer e falar a esse monte, vá daqui para lá, ele irá. Amém. Amém. Mas você precisa crer no que você está falando. Você precisa ter certeza no que você está falando. Você tem que usar a autoridade que o Espírito Santo lhe deu para
demonstre a sua fé. Demonstre a sua fé para quem está ao seu lado. Demonstre a sua fé para Deus. Demonstre a sua fé para você mesmo. Porque da mesma forma que somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, a nossa alma muitas vezes vai querer bater de frente com o nosso espírito. E nesse momento vai falar mais alto quem estiver mais forte. Eu não sei vocês, o que vocês esperam. Eu aconselho vocês esperarem coisas grandes. Amém. Esperem coisas grandes de Deus. O nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus de expansão. Amém. O nosso Deus, ele diz, para saber qual é a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do que eu tenho para vocês. Aleluia. Se é profundo, é muito profundo. É bem alicerçado, é com raízes firmes. Se é alto, é muito alto. Mais que um arranha-céu, mais do que nós podemos imaginar. Se é comprimento, é muito comprido, mais do que nós podemos ver. E se é largo, meu Deus, não está ao nosso alcance chegar ao fim dele. Por isso nós trabalhamos com fé. Nós exercemos fé, porque sem fé não agradamos ao nosso Deus. Você pode dizimar, ofertar, ser fiel no culto, você pode ser fiel na sua oração, mas sem fé, de nada adianta. Nós precisamos demonstrar a nossa fé, ao nível de colocar tudo debaixo dos nossos pés, ao nível de comandar e chegar. Nós precisamos demonstrar o que está dentro de nós, colocar a nossa fé em prática, colocar a nossa fé em vida, em execução. Amém? Amém. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 8, do versículo 5. Amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar de algumas pessoas que demonstraram a sua fé. De algumas pessoas que não somente disseram, tenho fé, mas de pessoas que fizeram demonstrando fé. Nós vamos ver agora o caso do centurião. Todo mundo abriu? Amém? Amém. Igreja, eu não sei vocês, mas eu estou cheia do Espírito. Amém. E eu quero que você também esteja transbordando nele. Por isso, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, eu amo vocês. Entretanto, Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Então eu quero agora que você mentalize. Sempre que você for ler algo, mentalize aquilo para você perceber melhor como está sendo. Jesus está aqui e chega até ele um centurião e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. A partir do momento que Jesus disse, eu irei curá-lo, você concorda comigo que é uma afirmação, é uma certeza? Que aquilo não há dúvida? Então, a partir do momento que Isaías diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, você crê comigo que a doença não chega em você? Amém. E que isso é uma certeza? Amém. Aleluia. E que ele tomou para si tudo para que nós não sofrêssemos. Isso é uma certeza? Amém. E que ele se fez pobre para que você fosse rico. Isso é uma certeza? Amém. Se tudo já está dito, já está escrito, já é a nossa realidade, o porquê buscamos e lutamos por coisa que é simplesmente nós recebemos? É simplesmente receber. Se eu chegar e lhe der esse tablet, você pega e recebe. Da mesma forma foi com tudo que o Senhor nos deixou e nos deu, pela sua graça. Já está tudo entregue a você. Você precisa estender e pegar. Amém. O que diferencia o fato de você receber ou não aquilo que já lhe foi entregue é o seu conhecimento referente àquilo. Sabemos que
o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Conhecereis as promessas e você tomará posse delas. Amém. Conhecereis quem você é agora, uma nova criatura em Cristo, e assim você se posicionará para si. Amém. Então aqui quando Jesus disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Você já pensou Jesus olhar para você e se admirar com você? Se admirar com a sua fé? No nosso modo de ser, de agir, de falar. Você é perfeito? Eu também não. Mas nós estamos em constante crescimento e avanço. Mas nós não podemos crescer apenas em algumas áreas. Nós temos que crescer em todas as áreas. Porque um corpo, quando cresce só um braço e o outro não, fica desproporcional. Então nós precisamos crescer em tudo, inclusive na nossa fé. Continuando a leitura. E o Senhor admirou-se dele. Estou achando, achei. E disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Aleluia. Eu fico pensando, será que no caminho que o centurião foi da presença de Jesus até a casa dele ver o servo, o que será que vinha na cabeça dele? Será que meu servo realmente foi curado? Será que realmente Jesus curou? Ou será que ele foi convicto daquilo? Ou será que ele creu com todas as forças naquilo? E você? Quando o Senhor diz que já fez. Quando o Senhor diz que é. Quando o Senhor diz que tem promessa. Aleluia. Quando o Senhor diz que vai acontecer, que vai chegar, que vai prosperar, que vai avançar. E você? Qual é a sua atitude? Glória a Deus. O Senhor me corrigiu muito nesses últimos dias sobre isso. Eu fui muito confrontada nessa conferência da fé. E quanto mais perto você está de pessoas que carregam aquilo que você deseja ter ou deseja alcançar, mais perto você se enche. Aleluia. E colocando agora um parênteses, esteja em tudo, meus irmãos. Um dia Jesus vai voltar, essa vida vai passar, e o que vai ficar é seus momentos com Ele. Não deixe o sono ou a preguiça tirar você da presença de Deus. Faça tudo que estiver ao seu alcance para buscar mais de Deus e mais conhecimento dele. Faça tudo que você puder para ter mais dele. Faça isso da sua prioridade. Ter Deus. Ter a presença de Deus. Seguir a Ele os seus passos. Eu não sei o que você está disposto a fazer para ter mais de Deus. Eu sei aonde eu estou disposta a ir. E o que eu estou disposta a recusar, abrir mão, para ter mais da presença do Senhor e conhecer mais dele. Conhecer e prosseguir em conhecer. Assim como a verdade liberta, o conhecimento liberta. E quanto mais você sabe, mais você sabe o que pode, o que tem, a autoridade que tem, aonde você pode chegar.
Aleluia. O centurião, ele disse: eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas diga uma palavra. Diga uma palavra e o meu criado será curado. Este centurião demonstrou a fé dele, falando: Jesus, o Senhor só precisa falar. Se vier da tua boca, eu sei que já aconteceu. Mas nós vamos ver agora uma mulher que precisou tocar. Abra comigo sua Bíblia em Lucas 8, do 43 ao 48. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Agradeça a Deus por mais um dia de você estar aqui. Fale: obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu respirar. Obrigada por eu andar. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigada por esse ministério. Aleluia. Meu Deus. Em Lucas 8, 43 diz assim: estava ali certa mulher que havia há quanto tempo, igreja? Quanto? 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Existem algumas coisas aqui nesse texto que me prende a atenção. Ela havia 12 anos, uma hemorragia. E ela não deixou de crer que Jesus, o Messias, poderia curá-la. Ela rodou anos, gastando tudo que tinha. E você sabia que naquela época, uma mulher por sangrar, ela era considerada impura? Porque eles ainda estavam debaixo da lei. Eles ainda tinham indicações da lei, da impureza. Então ela não poderia estar no meio das pessoas, ela não poderia estar com a sua família, ela não poderia simplesmente ir trabalhar em algum lugar, numa vinha. Então, ela por 12 anos não perdeu sua fé. E nós, com meses, nos esquecemos do que estamos orando. Aqui também diz que ela se prostrou diante do Senhor. Ela reconheceu o seu senhorio. Ela entendeu quem Jesus era. E nós precisamos fazer isso. Entender quem Jesus é. Se prostrar diante dele e da sua presença. A mulher do fluxo de sangue, ela demonstrou a sua fé tocando. O centurião demonstrou a sua fé falando que Jesus somente precisava dar uma ordem. Nós vamos encontrar no próximo texto que vamos ler a história de Jairo. Enquanto Jesus ele estava andando e Jairo pede para que Jesus vá ver a sua filha porque já estava morta. Durante a caminhada dele, a mulher do fluxo de sangue toca nele.
Então nós vemos 2 milagres, um seguido do outro, usando a fé. Jairo queria que Jesus fosse até sua filha. A mulher do fluxo de sangue tocou nele. O centurião pediu apenas que ele falasse. Eu não sei o que você vai usar ou qual método você vai usar para demonstrar a sua fé e chamar a atenção do Senhor, mas faça. Simplesmente faça. Você precisa demonstrar a sua fé. Eu vou falar para você sair com isso fixado na sua cabeça hoje. Demonstre a sua fé. Não apenas fala que tem, mas demonstre. Você sabia que a sua demonstração de fé pode influenciar a pessoa que está ao seu lado? Tanto para o positivo, tanto para o negativo. Eu não sei vocês, eu, graças a Deus, ando muito com os meus pastores. E eu aprendo muito com eles sobre fé. E vendo a fé deles, eu aprendi a ter mais fé. Mas você já parou para pensar que se eu estivesse andando do lado de pessoas com pouca fé, eu não teria a fé que tenho hoje? Não que eu me alimente da fé deles, mas eles são uma influência, um exemplo para mim. São conexões corretas que foram feitas. Busque conexões corretas. Busque quem vai te levar para cima. A salvação é individual, mas o caminho até lá é em conjunto. Nós somos um corpo. O cabeça é Cristo. Mas você faz parte do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Então queira crescer em Deus com associações certas. Com pessoas que te levam para cima. Com pessoas que andam em níveis maiores que você. Você já sentou numa mesa que você era o mais novo? Quando isso acontece comigo, eu falo, meu Deus, quanto aprendizado. Existem lugares, querido, que você vai chegar para sentar para escutar. Você não vai chegar para falar. Existem lugares que você vai sentar, mesas que você vai sentar, que você vai ser o que menos sabe. E aleluia por isso. Porque isso quer dizer que você um dia vai chegar lá. Está em constante crescimento. Queira você estar numa mesa com pessoas superiores a você. Porque isso te influencia a crescer. Isso te pressiona a querer mais. Isso te leva a níveis maiores. Aleluia. Eu fico muito feliz quando eu sou a mais nova no meio de uma mesa de pessoas que estão em níveis que eu desejo chegar. E existem algumas coisas que nos levam para esses lugares. A nossa fé, mas a nossa honra também leva. A honra nos dá acesso. E você sabia que você semear é um ato de honra, de fé, perdão? Você sabia que você semear na vida de alguém, você está demonstrando a sua fé? Demonstrando a sua fé que aquilo não te domina, que aquilo não te faz falta, que aquilo não é para você o dinheiro da minha vida, mas é uma semente de fé que eu creio que vai florescer. Amém. Você sabia que semear na vida das pessoas demonstrará a sua fé para você mesmo? O dinheiro não faz mal. O que faz mal é o amor ao dinheiro. Eu não sei você, mas eu quero ficar rica logo. Aleluia. Sabe por quê? Eu quero chegar, pastora, tá aqui sua casa que eu tanto lhe digo, que eu tanto lhe prometo, Aleluia. o seu carro. Tô aqui, irmão, tá precisando de uma casa? Tome. Aleluia. Tá precisando de um carro? Tome. Aleluia. Eu não sei vocês. Eu não quero ser rica e próspera para ter mais na minha conta. Isso para mim não vale de nada, porque se Jesus voltar amanhã, a minha conta vai ficar para os ateus, para os descrentes. O meu carro vai ficar. Pode ser um carro bom, mas não ganha o meu coração. Eu posso ter uma casa boa, mas não vai dominar o meu coração. Precisamos entender que precisamos semear na vida das pessoas. Eu não sei o porquê o Senhor está me levando para esse caminho, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós precisamos honrar unções, honrar pessoas, semear na vida das pessoas.
Você guardar dinheiro na sua conta não vai te fazer mais rico. Muito pelo contrário, você reter te faz avarento. Isso é avareza. Quando você retém, você está falando, Senhor, eu não confio em Ti suficiente. Porque quando você escolhe reter um dinheiro que era para dar, que era para semear, para ofertar ou para dizimar, você está dizendo para Deus que Ele não é o seu Senhor, e sim o dinheiro. Você sabia que a semente é um ato de fé? Tem uma passagem que diz que se o seu irmão te fizer andar 1 milha, ande 2. Ei, se a sua proposta é ofertar 10, oferte 20. É ofertar 500, oferte 1.000. É dizimar 100, queira dizimar 100.000. 1 milhão. Meu Deus! Você já imaginou como estaria a nossa igreja se todos nós já estivéssemos em riquezas abundantes, visíveis? Nós somos ricos, amém? Amém. Vai chegar no momento de ver. Mas pela fé, pela visão eu vejo. Glória a Deus. Mas você já imaginou? Não temos que pagar 1.300 euros de aluguel? Amém. Você pagaria 1.300 euros numa casa para você morar? Você já imaginou não termos que pagar esse templo e termos o nosso templo? Amém. Amém. Aleluia. Deus pode te levar para outro país, para outra nação. Deus pode te escolher para te enviar. Mas se você não for fiel agora, onde você está, você vai ficar paralisado. A partir do momento que você escolhe se converter, que você escolhe aceitar Jesus, porque você escolheu. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse, aceita agora. Ninguém fez isso. A partir do momento que você escolhe aceitar a Jesus, você escolhe ser uma nova criatura. E ser nova criatura engloba tudo que a palavra diz. A obediência, a fidelidade. Nós estamos querendo crescer. Nós estamos querendo avançar. Eu, pelo menos, estou. Amém. Amém. Nós estamos querendo ser mais prósperos. Ou você vai me falar que não gosta de dinheiro? Tu gosta, Nessa? Já imaginou eu levar o meu esposo na loja da Porsche e falar, escolhe a que você quer? Aleluia! Tem que andar com o melhor, tem que ter o melhor. Você é filho de Deus. Você é embaixador de Cristo. O porquê que os traficantes têm, as prostitutas têm, as que estão andando em pecado têm. E você, que é filho de Deus, você que tem o Espírito Santo habitando em você, tem que andar com pouco. Vamos mudar nossa mentalidade. Existe uma chave que ainda precisa girar em nossas cabeças, que é sobre o dinheiro. O porquê que quando nós falamos de dinheiro é algo tão duro? É algo tão difícil de ser falado? Eu aprendi com algum ministrante, eu acho que foi com a Rosana Lira, que se nós falamos de cura, não queremos roubar sua cura. Se nós falamos de família, não queremos roubar sua família, não queremos tê-la. Se nós falamos de visão, não queremos ter a sua visão. E se nós falamos de dinheiro, também não queremos ter o seu dinheiro. Você semear, você não está ajudando a igreja, você está ajudando a você mesmo. Não sei se você sabia disso. Você não semeia porque a igreja precisa. Você semeia porque você precisa. Porque sem semeadura não há colheita. O dízimo não te faz prosperar. O que te faz prosperar é oferta. Se você não está ofertando, não vai prosperar. Você pode até viver bem, mas prosperar numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que é o que a Bíblia nos promete. Existe a lei da semeadura e essa é para todos, crente ou não crente.
Plantou, colhe. Pouco, pouco, muito, muito. Queira honrar a vida das pessoas. Eu estou com um propósito pessoal, que eu vou falar porque o Espírito Santo está pedindo. Eu estou com um propósito que eu quero honrar a vida de todo mundo da igreja. Eu e meu esposo temos uma lista de pessoas que nós já honramos e quem ainda nós não honramos. E se tudo for honrado, vai chegar, amém? Sim. Mas porque nós entendemos que precisamos honrar pessoas, semear na vida de pessoas, que se eu tiver 100 euros a mais na minha conta, não vai me fazer rica ou milionária. Aquilo eu vou estar retendo, porque um dia pode me fazer falta. Isso é medo. Atenção, nós temos que guardar, amém? Porque vai chegar um dia que pode chegar uma proposta de um investimento maravilhoso para você. Amém. E você tem que ter para investir. Mas eu não estou falando sobre guardar para o bem, eu estou falando sobre reter para o mal. Reter porque vou guardar, senão meu carro vai quebrar, se minha casa, vou ficar sem arrendamento, se minha máquina de lavar parar, eu tenho esse dinheiro. Tá amarrado. Isso é medo, isso é falta de fé. Se a sua fé está em Deus, Filipenses 4,19 diz o quê? Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Amém. Deus não vai suprir suas necessidades porque você precisa. Deus vai suprir as suas necessidades porque você tem fé que Ele pode fazer isso. Amém? Então nós precisamos andar convictos nisso. Semear é um ato de fé. Guarde isso no seu coração. E queira semear mais. Amém. Queira fazer por mais. Aleluia. Em João 11,40 diz: Disse-lhe Jesus: Não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus disse: Eu não te disse, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus? Quando nós estávamos no antigo espaço, que não cabiam nem 20 pessoas sentadas, nós cremos e hoje nós estamos vendo a glória de Deus? Amém. A glória de Deus é maior que isso, amém? Amém. Em pouco tempo veremos como chama? Um grandão? Um galpão. Aleluia. Eu ia falar container, tá? Repreendi, container é muito pequeno. Um galpão. E veremos a glória de Deus lá de novo. Mas a palavra diz que nós crescemos de degrau em degrau, glória em glória, de fé em fé. Aleluia. Estamos num degrau acima do que estávamos um dia. Estamos numa igreja maior do que estávamos um dia. Temos cadeiras melhores do que tínhamos um dia. Temos mais pessoas do que tínhamos um dia. Temos mais fé do que tínhamos um dia. Aleluia. Alimente a sua fé. Tenha fé. Creia no que você tem, no que você fala. A autoridade está em você, está com você, anda com você. O Espírito Santo está com você. Amém. O apóstolo Sérgio deu uma revelação e eu vou replicá-la. Quando nós estamos com o Espírito Santo, estamos nós e o Espírito Santo. Mas a partir do momento que nós não sabemos o que fazer, o Espírito Santo começa a agir por nós. Você não entendeu? Aleluia. Que quando você não sabe o que fazer, não tem o que fazer, não sabe o que falar ou como vai pagar, o Espírito Santo já começa a agir por você. Aleluia. Ele entra em atitude, em ataque. Quando você corrigir a sua fé, você vai ser uma nova pessoa. E há uma forma que se corrige fé. Repita assim comigo: oração, oração. Em outras línguas, oração, oração. No Espírito. Em Judas 20 diz que nós somos edificados com uma fé santíssima. Você é edificado com uma fé santíssima. E quando oramos em outras línguas, corrigimos a nossa fé. Orar em línguas é uma demonstração de fé.
Ou você acha que você fala, erabrachore canterelabras? Isso é fé. Você crê que essa oração que você está fazendo, você está falando com Deus. Por isso, muitas pessoas não acreditam na oração em outras línguas, ou não oram como deveriam orar, porque não tem a revelação correta do que é orar em outras línguas. Se você tivesse a plena certeza, a convicção de que orar em línguas é você falar diretamente com Deus, você oraria mais. Você se doaria mais para a oração em outras línguas, não somente na direção do culto. Sabe como nós conseguimos saber uma pessoa que tem oração em línguas ativa? É que quando a direção do culto dura mais de 2 minutos, a pessoa não para de orar. Se a gente fizer aqui uma oração em línguas em 10 minutos, a pessoa não vai cansar. Porque ela tem uma vida naquilo. Ela anda naquilo. Quando o Espírito Santo direcionar, ou vai trazer outra pessoa aqui para falar sobre oração em línguas, nós precisamos ter mais conscientização do que é a oração em outras línguas e aonde ela nos leva. A oração em línguas corrige a sua fé, te edifica, te fortalece. Ore mais em outras línguas. Saia daqui hoje com essa missão. Saia daqui hoje com esse dever de casa. Ore no mínimo, 1 hora em línguas por dia. Fale com Deus. Começa com 10 minutos, vai para 20, vai para 30. Vai chegar uma hora que isso vai ser tão habitual para você, vai chegar uma hora que isso vai ser tão comum que não vai mais ser difícil. Não precisa ser 1 hora seguida. Vá durante o seu dia. Você, no mínimo, fica acordado 10 horas por dia. 10 horas. 10 horas por dia. E quanto tempo você tem doado para o seu Deus? Quanto tempo você tem dado para Deus? Quanto você tem se sacrificado por Ele, entregue a Ele? Ei, o pecado pode não te tirar daqui. Mas a sua rotina te tira da presença de Deus. Nós podemos não estar saindo da presença de Deus em pecado, em desobediência. Mas muitas pessoas estão saindo da presença de Deus com a rotina, deixando isso sufocá-las. Às vezes, quando eu não tenho tempo de manhã para orar, por conta que ou eu perdi a hora, porque a nossa rotina é muito cansativa. Segunda temos célula, terça temos célula, quarta de 15 em 15 dias temos reuniões, quinta tem culto, sexta tá livre. Sábado de manhã tem oração, isso quando não trabalha. Domingo tem culto. A nossa rotina não é fácil, queridos, eu sei disso. Mas saiba que esse é o preço de seguir a Jesus, caminhar com Ele e ter mais dele. Não deixe o cansaço te paralisar. O cansaço não pode te parar e nem roubar o que está dentro de você. E para finalizar, eu gostaria de contar um testemunho que eu nunca contei. Já contaram por mim, mas eu nunca contei. Eu, alguns meses atrás, fui diagnosticada, se assim eu posso dizer, com uma pedra no rim. Em dezembro do ano passado. Eu estava sofrendo muito com isso. Eu comecei a ter cólicas de rins muito fortes. Eu cheguei a me despedir da minha família, achando que eu ia morrer. De tão forte que era a dor. Se aquilo for a dor de um parto, eu já estou me preparando. Dizem que é parecido. E por muitos meses, por 3 meses, eu fiquei com essa pedra. Mas eu fiquei confessando que eu era curada. Por mais que os exames me mostravam ela, eu tinha certeza que eu era curada. E no dia que eu fui ao médico para ver se ela havia saído pela urina, o médico, pelo exame, diz: ela não saiu, muito pelo contrário, ela aumentou de tamanho. De 4 milímetros, ela está em 7. Ela não sai mais. Você vai ter que fazer cirurgia. Eu nunca me esqueço que nesse dia era uma quinta-feira e era dia de culto. Tu quer saber se você ama Deus mesmo? Vá cultuar num dia que não foi agradável.
Entregue sua melhor adoração nesse dia. Demonstre quem você é nesse dia. E nesse dia eu lembro que eu fiquei no carro até o culto começar chorando e orando. Porque o fato de fazer uma cirurgia me assustou muito. E fui ao culto, chorei, louvei, me entreguei a Deus. E sabia que estava nas mãos dele. Passado um mês de muitas consultas, exames, perto da cirurgia eu estava descendo as escadas do meu trabalho e o médico que é ateu olhou para mim e falou assim: ei, não é o seu Deus que cura? Então por que você está doente? E eu só olhei para a cara dele, eu dei risada e desci. Depois de uma semana era a minha cirurgia. Além de eu não ter ninguém para cuidar de mim, assim, da minha família, né? Minha cunhada logo se prontificou, a pastora, graças a Deus. Mas embora eu não tinha ninguém da minha família para cuidar, porque é diferente, eu cria que eu seria curada. Mesmo o médico falando que era impossível aquela pedra sair. Impossível! Para Deus, não. Não me diga, ele não pode. Estou viciada nessa música. E um dia antes da cirurgia, eu fui ao hospital, peguei a bucha de clorexidina, porque no outro dia eu tinha que estar lá bem cedo para me internarem. Eu fui sair do meu trabalho, eu fui ao banheiro, a casa de banho. Quando eu fui à casa de banho, caiu um negócio. Mas a pedra que caiu... Aleluia! A pedra caiu, gente! Aleluia! Aleluia! A pedra ela não caiu no vaso. A pedra caiu no assento do vaso. Tu crê? Aleluia! Quando você vai à casa de banho, você agacha, certo? E automaticamente a pedra cair aonde, gente? Dentro da água do vaso. Pois a pedra caiu no assento. No momento do movimento. Meu Deus! Se isso não é Deus, é o quê? Fala pra mim! É Deus! Independente da situação, falando sério, não que nós estávamos falando, mas independente de como a circunstância estava sendo demonstrada, independente do que estavam gozando o nome de Deus, zoando o nome de Deus não se zomba. Independente, eu mantive a minha fé. Por mais que eu chorasse, era a minha forma de demonstrar, né, o que eu estava sentindo, mas eu não deixei de crer. Eu cria que eu seria curada. E assim aconteceu. Aleluia! Eu estava 2 anos com uma dor nas costas imparável. Eu não dormia direito. Até que um dia eu fui no culto do profeta Brad Fluke. E lá no Verbo da Vida, não. Na igreja Zoe. Ele perguntou, alguém precisa de um milagre? Eu levantei minha mão. Deus, ele não me curou instantaneamente, assim, sem eu precisar ir lá na frente. O profeta não veio até mim e falou, você tem uma dor nas costas, seja curada. Não. Nesse dia eu precisei levantar a minha mão e dizer, eu quero ser curada. E nesse dia eu fui lá na frente, oraram por mim e eu fui curada instantaneamente. Aleluia! Então são muitos milagres para dizer que Deus não pode, ou que Ele não faz, ou que Ele não consegue. E existem muitos outros milagres, mas agora eu estou falando de saúde. Então, nada é impossível para Deus. O dia que me ligaram perguntando quem para a conferência de ministros no Brasil, hoje eu estou para contar testemunho. Quem para a conferência de ministros no Brasil? Eu falei, como? De avião. Mas eu não queria saber como a gente ia, eu queria saber como a gente ia pagar. Porque ir pro Brasil não é barato não, ainda mais de um dia pro outro. Mas sabe o que aconteceu? Quando o diabo tentou colocar na minha mente que eu não podia, que eu não tinha e que eu não era merecedora daquilo, eu falei, tá repreendido, Satanás. O meu Deus é o Deus de Israel.
O meu Deus é o meu Senhor e contra ele ninguém é maior, não. Liguei para o Gustavo e falei, nós vamos. Amém? Amém. Quando surgir uma oportunidade da sua fé ser demonstrada, não hesite em demonstrá-la. Não hesite em se posicionar. A sua fé vem com seu posicionamento. Você se posiciona à medida que a sua fé fala. Se a sua fé não falar, você vai ficar parado, vai ficar imóvel. Mas a partir do momento que você escolhe se posicionar, colocando a sua fé em prática, as coisas vão acontecer, as coisas têm que acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa ou volte atrás em alguma palavra. Por isso, demonstre a sua fé. Fica de pé, igreja. Aleluia. Repita assim comigo, sou eu